Olá, querida, como está? Espero que esteja tudo muito bem por aqui tá tudo certo. E a gente vai iniciar agora um olhar para os nossos ciclos, utilizando nesse começo a mandala lunar. É coisa mais linda, né? Fala se não é lindo isso aqui. É um cruzamento de informações entre o nosso ciclo interno, a nossa lua interna. No sagrado feminino a gente chama menstruação, ou o nosso ciclo menstrual, de lunação, a nossa lua, né? As avós antigas também falavam. Eu lembro que a minha avó falava, ela tá na lua dela. E, bom, é lua mesmo. Porque a gente passa entre um sangramento e outro por 4 fases arquetípicas. Quer dizer o quê? Que a gente faz conexão psíquica com o inconsciente coletivo que rege a forma como a gente sente o mundo, se expressa no mundo. E fisicamente, a gente passa por 2 grandes fases entre um sangramento e o outro sangramento, que é o quê? A gente vai pensar nesse ciclo completo como um processo de nascimento e morte. Nascimento e morte. Então, desde o início do sangramento, que foi o final de alguma coisa e agora está começando outra, a gente inicia um processo de purificação, um processo de florescimento, olha que coisa mais linda, de frutificação e de amadurecimento. Esse amadurecimento é a nossa ovulação. Essa fase se chama fase folicular. Essa fase folicular ela é marcada por um processo muito interno nosso, dentro do nosso ovário, quando um folículo inicia o processo de amadurecimento para a liberação da nossa frutinha, do nosso óvulo. E igual nas plantas, aquela florzinha, se não for fecundada, né? O nosso óvulo, se não for fecundado, ele entra numa nova fase. Então teve a primeira fase de abertura, de expansão, de possibilidade de uma nova vida, e agora uma nova fase, que é a fase lútea. E se antes a gente teve toda aquela energia de vida, aquela energia de ir para fora, de florescimento, a fase lútea é marcada por uma energia de recolhimento. Então agora o nosso óvulo não fecundado se prepara para ir ao solo, para voltar à mãe terra, como a nossa semente não fecundada que é devolvida ao solo. As matriarcas criaram, quando estiveram aqui na Terra, segundo sua lenda, o Conselho da Tartaruga, que foi a primeira irmandade a existir e originou todas as outras irmandades do mundo. E para garantir que todas as mulheres pudessem recordar dessa irmandade, que esse laço de irmãs mesmo, né, nunca fosse desfeito, elas fundiram o Conselho da Tartaruga a partir dos laços de sangue de todas as mulheres. Então, cada vez que o nosso sangue volta para a Terra, ele fortalece, ele nutre a irmandade, ele nutre esse pacto de sangue que foi feito entre nós. Bom, e daí a gente já pode começar a pensar sobre plantar nossa lua, que vou explicar um pouquinho para frente, mas basicamente a gente já inicia uma ideia de que é muito importante que o nosso sangue volte para a terra, né? E não que fique dentro de um saco ou que fique guardado. É preciso que a gente libere esse pedaço nosso, essa parte nossa que não tem mais função no nosso corpo. Então, a gente viu que nós temos 2 grandes fases e são essas 2 grandes fases: fase folicular e fase lútea.
Então, aqui é onde a gente inicia a fase folicular, que é desde o primeiro dia do sangramento até o dia da nossa ovulação. E aqui é onde a gente inicia a nossa fase lútea, quando o nosso óvulo não pode mais ser fecundado, já passou o tempo dele, e a gente inicia o nosso processo de finalização desse ciclo, até o último dia antes do nosso sangramento. Esse número aqui, o número de dias do nosso ciclo, ele é variável. Ele pode ser diferente de uma mulher para outra. Então, para a gente iniciar essa investigação, não se preocupem em ser correta, em ter um padrão, porque não existe padrão. Nós somos um sistema que reage a muitas coisas, né? A influências externas e internas. Impossível que nosso corpo atuasse de maneira idêntica. Então, vamos olhar aqui, ó. Essas pétalas representam os dias do nosso ciclo, do nosso sangue até o último dia anterior ao sangue da alunação seguinte. Essas luas aqui ao redor representam a nossa fase da lua interior. Então, nossa lua nova é quando a gente inicia o nosso sangramento. Nossa lua cheia é no dia da nossa ovulação. Normalmente, desde a nossa ovulação até o dia do nosso sangramento, a nossa fase lútea normalmente dura 14 dias. O tempo desde que nosso óvulo não foi fecundado até o momento em que ele regressaria à Terra. A fase folicular pode ter mais ou menos dias, tá bem? Não é 14 dias cada uma. Isso aqui não é exatamente assim. Nós somos um organismo, né? Numa pessoa que tem um ciclo mais curto, como eu tenho, por exemplo, a minha fase folicular é menor do que a minha fase lútea. Esse círculo externo representa a lua, nossa avó. Então, eu vou pintar aqui também como ela está no céu. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a minha lua nova iniciou um pouquinho antes da lua cheia, ó. Um pouquinho antes da lua cheia. Significa o quê? Que eu vou estar entrando na minha TPM exatamente na lua nova. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que escapamos. Porque imagina estar entrando na TPM na lua minguante. E assim a gente começa a ver como essa mandala retrata como nós estamos naquela fase. Por exemplo, uma pessoa que está ovulando na lua cheia, ela tá com toda a energia para fora. Uma pessoa que está lunando, que está sangrando na lua cheia, gera um certo desconforto, fica tudo muito mais intenso, porque o corpo dela já está mais sensível. Então toda ela vai ficar mais sensível. E então aqui a gente está fazendo uma primeira divisão, que é a divisão das nossas fases. A fase folicular e a fase lútea. Mas a gente manifesta ou expressa dentro de todo esse processo 4 fases muito distintas que não se encaixam exatamente nesses quadrantes. Elas vão se encaixar melhor num quadrante que vocês vão observar que está muito suave. Ele é muito subjetivo. Observam? Tem um quadrante assim e depois tem um quadrante assim, ó. Então, por exemplo, se eu estou lunando aqui, olha, nesse quadrante eu estou na minha fase da anciã. Nesse quadrante eu estou na minha fase donzela. Nesse quadrante eu estou na minha fase mãe. E neste quadrante
eu estou na minha fase feiticeira. Então a gente vai poder observar e encaixar esse aspecto arquetípico, a lua lá no céu, a nossa lua interna, com o que a gente deseja manifestar. Essa é a importância do autoconhecimento, que a gente utilize a nossa potência, porque quando nós estamos na nossa fase feiticeira, aquela fase que as pessoas têm até medo de chegar perto da gente, pode ser um bom momento para reavaliar questões da nossa vida, pode ser um bom momento para fazer um retiro, né? Aquela fase em que eu estou super nutridora, aquela minha fase mãe, pode ser um bom momento para uma reconciliação, para uma conversa difícil. Aquela fase anciã, aquela fase que eu tô mais cansada, que eu tô muito mais para dentro, por exemplo, pode ser um bom momento para eu refletir sobre questões muito importantes da minha vida, para eu realizar certos finais, né? Aqui na fase da feiticeira é um excelente momento para eu finalizar coisas que eu preciso finalizar, sabe? Que precisa daquela força de finalizar, que às vezes a energia da mãe não permite, porque a gente se compadece ou repensa. Aqui na fase da feiticeira a gente é mais assertiva, mais direta. Na fase da anciã a gente encontra mais sabedoria. É excelente para a gente meditar e se conectar com as matriarcas quando nós estamos lunando. Dois momentos bem especiais para a gente se conectar com as matriarcas. Na lua cheia, quando a sua energia está voltada para cá, e na nossa fase da anciã, quando o nosso sangue e a nossa semente está voltando para a terra. Na fase da donzela, nós estamos muito ativas. A gente quer fazer exercício, a gente quer começar coisas novas, uma energia primaveril. E cada fase da lua, seja a lua lá de cima ou a lua aqui de dentro, tem um elemento que se relaciona com ela. Então, na lua nova, o elemento correspondente é o ar. Na lua crescente, o elemento correspondente é o fogo. Na lua cheia, o elemento correspondente é a água. E na lua minguante, o elemento correspondente é a terra. Então, observa também emoções que estão muito evidentes, sensações que estão muito evidentes em cada etapa do seu ciclo. Por exemplo, observou que aqui na tua lua nova, quando estava sangrando, estava tendo muito sonho lúdico, observando muita sincronicidade. Os detalhes vão estar lá no diário, né? Mas aqui no teu, né? No teu do teu mês. Aqui já coloca sonhos lúcidos, sonhei com tal coisa, se acha que é importante fazer algum apontamento do sonho. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, me senti desse jeito, chorei o dia inteiro. Cada vez que tiver uma emoção, um sentimento, um acontecimento que tu percebe que é recorrente ou que pode ser importante relembrar, coloca aqui também. Escreve no diário, detalha no diário, mas aqui na mandala coloca também como um resumo, porque ao longo das lunações tu vai começar a observar que alguns padrões se repetem. E para quem não sangra, seja porque removeu o útero ou porque já entrou na sua menopausa, como é que vai fazer? Vai passar a observar as suas emoções, a sua reação, a influência da lua em si e anotar aqui nos quadrantes. Então, observa a lua no céu. A lua no céu, vamos começar por aqui. A lua no céu está cheia. Nesse primeiro quadrante, vai colocar o seu humor como é que tá. Tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, e vai preenchendo como vai se sentindo, tá? E a partir desse teu humor, a partir dos padrões que a gente for encontrando, a gente vai conseguir identificar, olha só, aqui tu tá na tua fase anciã, olha só, tu tá na tua fase donzela, tu tá na tua fase feiticeira, tu tá na tua fase mãe. Ainda que não tenha o sangue, a presença do sangue, esses padrões arquetípicos se manifestam e são muito visíveis.
E a ciclicidade também, a ordem desse processo também se manifesta e se torna visível, tá bem? Então, minhas queridas, acho que por enquanto é isso. Um grande beijo. Nos vemos em breve.